Bom dia a todos. Hoje é dia 21 de janeiro de 2026. São 11 horas e 59 minutos na Alemanha. Agora vamos falar da linha do tempo que ele dá para você. Uma linha reta, passado, presente e futuro. Linear. Passado, com certeza. Ou passado, certeza com, talvez, para algumas coisas, situações, possibilidades. Pode ser, podia ser, essas coisas. E o presente, ele nunca foi e não é vivido só como presente. Ele tem grilhões com as historinhas do passado e ameaças, promessas ou possibilidades para o futuro. É assim que se vive. E por isso é que nós estamos aprisionados. E eu já alertava desde os meus vídeos bem antigos. Nós estamos sendo controlados por livros, por historinhas do passado. E deveríamos largar tudo. Mas quem queria largar? Muita responsabilidade, largar todas as mentiras, né? É bem confortável, porque vai jogando a responsabilidade em deuses, em outras pessoas, em outras coisas, e ninguém quer se unir. Futuro não existe, nunca existiu. E existe. Por quê? Porque ele pode ser os resultados, a soma desses resultados, das nossas reações, de tudo aquilo que a gente deixou de fazer como nosso time unido, juntos, todos juntos, contra o sistema. Não aceitando nenhuma justificativas para os disfarces do mal, para as mentiras, para os enganos e todas as coisas, grupos, divisões que nos dividiu, então não é humano. Tem alguma coisa ali que coloca a gente um contra o outro, também não é humano. Tem alguma coisa favoritando uns e não outros, causando faltas de todas as maneiras, prejudicando o ambiente onde nós teríamos que vivenciar, viver, experimentar? Tem alguma coisa que possa manipular o mental? Tem alguma coisa ali que possa destruir a nossa paz, nosso corpo, nossa saúde? Então não é humano. Era e é simples assim. Então ele fica esperando as nossas reações, porque tudo que eles querem aqui é o seu mental. O seu mental vai ser invadido e ele vai ter uma reação, certo? Com o que for bom ou o que for ruim, vai ter as reações. Aí ele vê depois no individual o que você foi aceitando, esse aí já é uma parte de uma contagem de pontos, e depois vê no total, de todo mundo junto, dos grupos que ele dividiu, das nações, tudo aquilo. E daí, de tudo isso aí, ele vai dar o resultado, ele vai liberar ali na linha do tempo para esses tolos, né, que não souberam se unir, deixaram ele jogar como ele queria, o resultado. Então, vocês não fizeram, eu vou fazer, mas do meu jeito. Aí ele mistura também esse resultado das nossas não reações certas, né? Da reação errada, da reação acomodada, da reação covarde, medrosa, da inércia mental, da preguiça de querer mudar porque tem medo, sei lá, tanta coisa que as pessoas nem pensam ou pensam, não é? Agora, vamos para a linha do tempo para eles que estão, né, jogando conosco com essa linha do tempo linear. Mas lembrem-se, eu já expliquei para vocês sobre linha do tempo e sobre realidades, que tem uma dentro da outra, uma dentro da outra. E ontem eu expliquei que a linha do tempo também pode ser uma dentro da outra, como boneca russa, né? E o sistema também, ele não é um só sistema, ele tem um grande que ninguém toca, ninguém sabe, fica só falando do quê? Do sistema que ele criou para uma coisa, ou o sistema para outra coisa, e tem dentro desse sistema grande que está todo mundo, outros subsistemas, um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Aí tem a linha do tempo para eles, que é assim, ó, não existe essa coisa de linear. Eles podem trazer do futuro, presente, passado, todas as mentiras que já nos deram, as percepções de futuro, de presente, passado. O futuro não é nenhuma percepção, é uma ideia de percepção. Aí fica assim, não existe da mesma forma que eles dão para nós, a realidade deles é bem diferente, não é nada passado, presente, que passado, presente, futuro, essas coisas não existem para eles. E vamos para a próxima. A realidade que ele dá para vocês fica como real, verdadeira, complexa e fica como sendo uma só, fixa, sólida, presa, mas tudo isso com historinhas na linha do tempo, como eu já deixei na explicação anterior. A realidade para eles é irrealidade, é tudo.
e também é nada. São mentiras, ciladas, jogo, histórias, crueldades, desafio é que formam a irrealidade que eles nos dão como realidade. A sua realidade fica assim, pode ser assim como um círculo, pode ser uma linha, pode ser linear, pode ser triangular, o que vocês sentirem cada um ou que eles induzirem vocês a sentirem. Para eles, a realidade fica assim, ó, essa bagunça geral, todos esses desenhos que eu coloquei, que vocês estão vendo, o que eles quiserem. Pode ser qualquer coisa que eles quiserem, pois a sua é aquela que eles criam e ela só serve para o jogo. Não nos diz nada. Se nós tivéssemos a memória, não estivéssemos aqui no esquecimento, nós iríamos, ó, num estalar de dedo, perceber que tudo isso é uma mentira, que é uma ilusão, é uma falsidade, que tem gente se beneficiando com outros aqui dentro, sendo enganados e marionetados. Bom, se eles fizessem isso para uma coisa que não nos prejudicasse, né? Sentir sofrimento, desilusão, abandono, tristeza, dores, morte, essas coisas horríveis, tudo bem. Mas já que faz a mente sentir dores e sofrimento, não dá. A gente tem que parar. Temos que entrar aqui conscientes para onde vamos e o que vamos fazer, escolhendo ficar ou não. Fiquem todos bem, até o próximo. Jetzt die Wahrheit. Agora que as mentes poderiam se libertar dessa história, como Jesus vai voltar, aí eu já comecei a liberar há muito tempo para vocês que tudo isso é história do sistema, mas as mentes estão tão apegadas e eles colocam pessoas fingindo que são dessas religiões, que têm a temer a Deus, que gostam, que fazem parte de tudo isso. Então as mentes ficam pressionadas a continuar a manter e a promover essas histórias e vivenciar o que é pior, vivenciando. E quando vocês vivenciam qualquer coisa ligada a deuses, nós nos machucamos, nós nos separamos, nos dividimos. Então eu disse, tudo que falar de gods, deuses, gods, é para cegar e aprisionar as mentes. Me desculpa quem ainda acredita nessas coisas. Por isso eu sempre digo, não acessem meus vídeos que eu explicar que não é para as pessoas que querem preservar suas crenças do sistema. E eu disse, se quiserem quebrar esses grilhões mentais, porque já eles vão dizer, não, Jesus não vai voltar não, era outra coisa, isso já não colocaram um monte de memórias dizendo isso, era outra coisa, é só para vocês entenderem que eles adaptam, eles colocam memórias diferentes, e as memórias diferentes, gente, não é só pessoas falando não, eles colocam livros, eles colocam achadinhos, eles colocam cacarecos da arqueologia, todo tipo de provas possíveis, e o que o sistema mais tem é um catálogo imenso, extenso, com personagens que vão testemunhar sim ou não, que vão provar ou desprovar, que vão testemunhar, que vão garantir, e eles vêm cheios de talentos, impressionantes os títulos deles, doutores, historiador, estudioso, pesquisador, e não é só um título, eles vêm carregados de muitos títulos, para impressionar a mente e exigir da mente humana o respeito, a obediência e às vezes até a adoração. As pessoas se sentem assim apaixonadas, elas se sentem mais importantes seguindo eles, falando o que eles falam, repetindo, do que pensar na humanidade como um todo e dizer, não, isso aqui tem alguma coisa que está nos dividindo. Todos esses livros de deuses, que tiver alguma coisa lá de divisão, e esse nosso que nós ganhamos no Ocidente, é só ameaças e divisões. Já começa que o próprio Todo-Poderoso, ele tinha favoritos. Ele favoritava um povo, favoritava uma nação, terras. Então, eu também deixei um vídeo falando isso. Quem será que escreveu esse livro? Quem é que se beneficia mais com tudo isso que colocaram na historinha do tadinho lá atrás, e que aqui na frente todo mundo tem que respeitar, temer, mas todos esses que eles falaram que faziam, mas todos esses outros países que eles falam que estão na Bíblia, tal, foi tudo acrescentado.
É tudo escrito, não tem prova. As outras provas não tem prova de uma mente humana viva. Todas as provas vêm deles. E se tiver uma pessoa dizendo, não, mas eu vivi milhões de anos, eu ainda posso dizer, né, o que aconteceu lá atrás, é dele. Se chegar alguém dizendo, eu sou do futuro e eu garanto, é dele. Nada que é nosso. O que é nosso não aparece, não recebe holofotes, não recebe promoção. Então, eu já deixei explicações simples que, se você for um humano real, vai identificar e proteger sua mente. Quer ver uma dessas explicações, que a mensagem já passou há muitos anos e eu sempre com bastante receio, porque são muitos dos nossos acreditando nessas histórias e eu sempre tive muito medo, sabe, de machucá-los, de magoá-los, porque eu não quero magoar ninguém, eu quero informar, eu quero libertar, eu quero ajudar. Então eu disse: você já viu qualquer desses deuses, de qualquer religião, curando a falta de um membro físico? E nada disso de falar pela televisão, por vídeos, não. Isso não. Ou shows, ou programa de televisão, não. Tem que ser na tua frente, um humano comum, que está ali, o filho, alguém perdeu uma perna e de repente, Deus me dá a perna, e a perna apareceu? Não, só temos historinhas deles. Só temos livros, só temos os personagens deles. Tem que ser como rotina, tem que ser como natural, espontâneo. É a mesma coisa da sua célula se fechar quando houve uma abertura, um corte. Tinha que ser dessa maneira. Nada de ser algo privilegiado. Ai, o fulano de tal recebeu isso, não sei quantos milhões de anos, aí foi curado. Não, tem que ser para todos. Pediu, recebeu. Não é nada disso. Como que as pessoas não ficam adultas? Como que a mente humana não fica adulta para perceber esse livro? Às vezes é enlouquecedor pensar que ainda existam pessoas acreditando nessas histórias desses livros. É enlouquecedor. Quando a sua mente está livre, realmente tudo aqui te enlouquece. Se você não perceber que a loucura é do mundo e não a sua, você enlouquece. Porque a sua mente não vai aceitar nada. Absolutamente mais nada, nem de livros sagrados ou quaisquer outros, porque em tudo aqui desse jogo há os disfarces do mal. Nós não vimos isso acontecendo diariamente, e não é um pouquinho, não, tinha que ser direto, porque se dizem peça e obterás, qual o pai e a mãe não iria pedir a cura para os seus filhos? E quantas pessoas nasceram deformadas? Pede e obtenha. Por favor, coloca meu filho aqui normal. Colocaram? Esses deuses fizeram isso? Não! Então, qualquer outras coisas que eles falarem que os deuses fizeram, foi fácil de fazer. Mas o sistema poderia fazer isso, não poderia? Claro que poderia. Ele poderia dar esse poder também ao Deus fictício dele, mas ele não colocou por quê? Aí é que está a parte interessante. Aí no jogo ele deixou essa possibilidade para ciência e tecnologia juntas. E então, uma mente que quisesse libertar de verdade só de ler as ameaças e as divisões que todos esses livros de religiões causam, medo, traumas, ameaças, todo esse tipo de coisa já é o suficiente para uma mente, seria e é o suficiente para uma mente humana dizer, eu fazer parte disso? Não faço. Isso aqui não faz parte de mim. Eu não me sinto esse humano, eu não me sinto parte dessa humanidade, desse Deus, nada disso. E eu disse aqui, procure outras explicações simples que deixei em vídeos, textos, conversas em grupos, etc. Cuidado, que cada vez que a mensagem me faz liberar alguma explicação dela, para que a mente tenha facilidade, que as mentes tenham facilidades para ajudar a elas mesmas a se libertarem e acharem as chaves, né, para abrir todos os grilhões e derrubar todos os parasitas, que os parasitas mentais vêm do quê? Das crenças. Então, cada vez que for jogada alguma explicação, tem sido sempre assim, desde que eu comecei. Eles dão memórias novas, eles fazem ajustes, eles colocam os deles, fazendo os seus conteúdos de meia pataca, colocam os seus professores de filosofia, seus cientistas, todo tipo de pessoas que vocês nem imaginam. Porque vocês olham aqueles títulos impressionantes e acreditam. O perigo aqui é acreditar.
E eles querem sua mente acreditando ou desacreditando. Por quê? Você fica num conflito mental. Acreditar ou desacreditar, acreditar ou desacreditar. E não é esse o estado humano que nós deveríamos viver. Era um estado humano de conhecer. Por que somente conhecer? Também já expliquei. Se não há mentira, se não há mentirosos, ninguém está jogando com sua mente para aprisionar, para catá-la, não haveria mentiras, certo? Engodos, ciladas, essas coisas. Então você só estaria num estado puro de conhecer, a experimentar alguma coisa. E a coisa que você iria experimentar não é nada dessa prisão que causa dependências terríveis aqui pra gente. Seria algo impressionante, que valeria a pena entrar e desejar voltar. Aqui a gente sai para. Tomara que eu não volte nunca mais, não é? Só os tolos, muito apegados, acreditam que vão sair daqui, vão seguir tudo aquilo que está nos livros e suas crenças. Mas aqueles que já estão percebendo o sistema, eles não querem isso. Eles já sabem que o jogo não para aí. Não é essa historinha que continua. A historinha que eles vão continuar é bem diferente, é surpresa. Vai depender de tudo que você fez aqui no jogo, quais são os seus pontos. Esse é o perigo, porque eles assustaram as pessoas. Olha, você vai pagar lá no inferno, mas não é bem assim, você vai pagar em reprises. Você vai experimentar tudo aquilo, por exemplo, agora você está participando da esquerda ou da direita, um contra o outro, defendendo coisas que vocês esquecem. Você pode entrar numa dessas linhas do tempo e vai experimentar aquilo que você está atacando agora. Por isso que eu não sou a favor de nada desse mundo. A mensagem não quer ninguém dividido. Nós não temos que ficar contra a gente. Posso reconhecer que tem pessoas fazendo isso, aquilo, mas eu me dividir e permitir que a minha humanidade seja dividida aqui nos comuns, nas pessoas reais, não. Eu divido entre nós, os humanos reais, e eles. Nenhuma coisa outra. Eu nunca coloquei vocês mulher contra homem, negro contra branco, nada disso. Pobre contra rico ou rico contra pobre, nada disso. Tudo que eu faço são explicações para acordar todo mundo. E não é no acordar e despertar do sistema, não, essa modinha. Porque ele criou um sistema com suas historinhas para que seu povo começasse a falar, olha, nós vamos revelar a verdade do sistema. Eles estão revelando a historinha que o sistema deu para esse sistema que as pessoas estão pensando que estão descobrindo. Ninguém está descobrindo ele, está descobrindo o sistema que ele criou, para o despertar que ele criou. Então, hoje, dia 14, né, de janeiro, eu disse, desculpem a letra anterior, eu estava escrevendo na perna, sentada no bondinho. Durante muitos anos tenho evitado de falar dois negros, dois gays, homossexualidade, gente. Olha, eu sempre tive vontade de falar mais para que as pessoas percebessem o que está por trás da homossexualidade de verdade. Mas eu ia ser muito atacada, porque vocês viram como essa comunidade é forte. E eu não estaria falando mal dos homossexuais nossos, eu estaria falando do jogo, sabe, da cilada, da enganação que nos colocaram, do que fizeram com os nossos corpos para pessoas agirem como homossexuais e acreditarem que isso é da natureza humana. Não é. Tudo isso foi colocado. Portanto, inclusive, eles nem se deram ao trabalho de fazer um corpo para um terceiro sexo, que não existe de verdade, porque é isso mesmo. Não existe o terceiro sexo, apenas houve uma manipulação no comportamento, na aceitação, na percepção. Então, eu também gostaria de falar de outros assuntos. Então, e eu deixei de falar de outros assuntos mais profundos, falei assim mais por cima, quando estava nos meus grupos do Telegrama, WhatsApp, outros que já tivemos antes. E fiz isso para não magoar os nossos outros humanos que foram colocados a nascer e vivenciar essas divisões e diferenças. Mas acho que agora vou poder ir liberando aos poucos
conversas de anos atrás, 17 anos, com alguns que me conheceram no YouTube e fora dele. Também quero muito liberar sobre a feiura que nos deram em algumas partes do Brasil, China, etc. Antes, eu gostaria que vocês assistissem os vídeos que eu falei das etnias, como eles nos enganam. E essas misturas, gente, por mais que fique bonita entre nós, nos enfraqueceram. Nos enfraquece. Qualquer mistura enfraquece. Não nos deixam melhores. E eles fizeram com que nós desejássemos misturar, porque isso iria nos desgastando. Não houve uma mistura por amor, não houve sexo feito, liberado, como eu falei alguns anos atrás, sobre como fazíamos sexo antes. Não tinha essa coisa de ter sexo por causa de situação financeira, ou o corpo tem um bumbum grande, tá com silicone, tá com o estilo, tá com os padrões da moda. Não tinha nada disso. Portanto, não eram muitas vezes, era mais ou menos devagar, e quando ela vinha era algo saciante, curador, era extraordinário. Portanto, não fica aquela coisa de fazer sempre, 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 e não havia necessidade profunda de trazer tantas pessoas. Bom, mas esses assuntos eu já deixei lá atrás, há muitos anos. Eu evitei de falar de tudo isso, mas que... 2, 3, 4. Então, se vocês assistirem esses vídeos sobre as etnias, sobre eles terem pincelado as outras características humanas, né? Raça, quando era criança, eles falavam em raça e depois falaram, não só pode falar etnia, mas etnia também pode ser o grupo de culturas, né? As pessoas. Então, olha, são características humanas e que eles deram, esse aqui é um asiático, esse aqui são os negros, esses são os brancos. Só sobraram essas 3, mas havia outras. E é esse aqui, ó, Frica. Eles dizem. Então, eu queria falar com vocês uma coisa. Eles dizem que tudo começou na África e tudo veio dos negros. E a história a vocês. E a história que vocês conhecem. Bom, e essa história que eles falaram dos africanos, dos negros, né? Não, e tudo veio dos negros, e a história que todos vocês conhecem, como pode ser que não há o respeito pelas pessoas negras e o continente negro? Esse seria o mais importante, não é? Pois se tivesse sido assim, como eles dizem, eles teriam sido os povos mais respeitados e amados. O continente seria sagrado e conservado. E o que eles fizeram e fazem com a África? Não é o que seria para um local de tamanha importância. Deixaram a África para trás, deixaram uma miséria de cultura, de espiritualidade, religiões, essas coisas todas. Fizeram o mesmo com o Brasil, mas agora eu estou falando da África. E esse era o meu medo de falar em magoar as pessoas, né, negras, os nossos, porque eles estão muito apegados à história da África. Isso aí foi um pirulito que o sistema deu. Ele tirou o que era de direito dos africanos, né? Se eles dizem que tudo veio da África, que a África era mais importante, tudo começou lá. Cadê a importância? Cadê o respeito, o tratamento? Seria sagrado esse continente, esse povo? Mas não é isso que eles fizeram com os negros e com as África. E com a África. E aí eles diziam repetidamente até hoje que nós viemos dos negros, tá? Nós não viemos um dos outros. Havia outros humanos, outros seres com outras características. Eles usaram os negros. E os nossos negros, da nossa linha do tempo, eles usaram para serem os únicos que têm cor de pele. Porque o restante são similares. Brancos e asiáticos não tem muita diferença. Todos esses 3 desenhos, essas características, né, que sobraram na nossa linha do tempo, que é o negro, o branco e o asiático.
O resto é tudo mistura desses aí. Eu já expliquei isso nesses meus vídeos de etnias, tá certo? Vocês podem perceber, é mistura. E a mistura é assim, deixar à toa, não. No início, eles controlavam essa mistura para formar as características, como, por exemplo, o pessoal do Nordeste, eles colocaram umas famílias lá que ia dar aquelas orelhas de abano, que ia fazer aquelas características para o povo nordestino. Nada é à toa aqui neste mundo. Tudo foi calculado. Então, aí você reconhece, essa pessoa é aqui do Ceará, essa pessoa, entendeu? Para ter esse reconhecimento, padronizou, deu ali os detalhes. Então, eles usam os negros para misturar com os outros que eles usaram e usam. Então, eles usaram e usam os negros de maneira a prejudicar a imagem deles. Eles deixaram a África para trás e ficam com esse papinho: olha, mas vocês têm a história, que a África tem essa história. Todas as histórias aqui são do sistema. E ele pode o tempo todo editar essas histórias, ele pode acrescentar, reajustar, e ele vai e vai dar puxadinhos, vai dar cortes, vai dar quebra, vai dar continuação, abismo, o que ele quiser. Tudo aqui é dele. Nós não temos que nos dividir por causa dessas histórias. E uma vez eu fui na África, no Egito, e uma pessoa me disse assim, quando ele perguntou de onde que eu vim, eu falei, do Brasil. Ah, mas Brasil não tem história, né? A África tem. Aqui o Egito, nós temos os faraós, as pirâmides. Eu falei, já ouvi falar que tudo isso foi colocado para fazer com que o Egito tivesse turismo, porque estava totalmente abandonado, pobre. Não, de onde você ouviu isso? Eu falei, outra história. Eles dão histórias o tempo todo para a gente. E algumas histórias eles deixam um tempo, desaparecem com elas e deixam aquelas lá mais fixadas. Então, o tempo todo eu observei o quanto que eles colocam e tiram, acrescentam, manipulam, editam. Deixem a mente de vocês livre. O importante é deixar a mente livre e não cair na e não cair nessa de favoritar, romantizar, de normalizar aquilo como verdade absoluta, ou então a mentira que foi descoberta, mas se você acredita que é verdade ou é mentira, você está acreditando. Você está acreditando que não é verdade, ou você está acreditando que pode não ser verdade. Então, o tempo todo você está acreditando. O importante é aprender a entrar no estado natural e puro de apenas conhecer. Tem coisas aqui que eu disse e já expliquei a vocês sobre a verdade nossa, aquela verdadezinha dentro da mentira do sistema que a gente tem que considerar que é verdade, porque nós estamos vivenciando aqui. Se eu bater o pé aqui de manhã, essa é a minha verdade. Se eu ver o meu vizinho aqui com o carro novo, né, e eu tenho contato com eles, eu vejo a família dele o tempo todo ali, e aquele carro, ele trocou e eu sei disso, essa é uma verdade também. E mesmo assim, na verdade, daquele vizinho, pode ter sido alguma outra coisa que ele não me contou. Talvez ele roubou aquele carro. Agora, a minha, que eu bati o dedo ali na quina da mesa, nessa experiência estúpida, essa é a minha verdade. Eu bati de verdade. É uma verdade do sistema. Eles colocaram eu para bater. Lembra daqueles puxadores de cordinhas que eles não podem interferir, mas eles podem brincar conosco? E você não vê sentido. Por que eu tenho que cortar meu dedo quando eu corto uma maçã? Por que eu bato o pé ali na quina da mesa? Essas são as experiências estúpidas que alguns deles podem fazer porque eles não têm o cartão VIP, o Gold. É só uma explicação fácil para a tua mente entender a importância daqueles que estão no jogo como superiores, que eles podem interferir, fazer alguma coisa. Tem outros poderosos, com, vamos chamar de joias. E aí, esses podem interferir, divórcios, podem interferir em outras coisas. E mesmo para ele fazer essa interferência, ainda tem outros mais importantes que podem interferir também e dizer não, eu tô brincando com isso aí. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês. Conexão com outra.
Então, aqui, a uma certa altura do jogo, essa linha aqui pode mudar e ser dita como mentira. Pode ser realizada e deixar de ser promessa, ameaça. Numa certa altura do jogo, a história pode ser mudada e pode ser dita como mentira, pode ser realizada. Por exemplo, as pessoas acreditaram tanto, deu tanto material mental para isso que ele pode liberar. Ah, vamos dar isso para eles. E pode deixar. E é assim que era só uma promessa ou uma ameaça, vai acontecer durante muitos anos, né? Centenas de anos, aí vira de verdade algo para a gente experimentar. Ai, como é que tira o som daqui? Ah, tá aqui. Eu fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo. Até lá. Jetzt die Wahrheit. Eu fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo. Jetzt die Wahrheit.